Pessoal, estou admitindo aqui já o pessoal. Vamos iniciar a nossa aula. Bem, na última aula que a gente teve, né, os horários diferentes, eu vou pedir só uma gentileza. Vamos fazer assim: deixe o microfone de vocês desligado. E se surgir alguma dúvida, aí vocês acionam o microfone ou mandam pelo chat. Pode ser? Porque daí não atrapalha o colega, não me atrapalha. Aí surgiu alguma dúvida, pode mandar tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal que está chegando no chat aí, tá? Boa noite. Deixa eu admitir o pessoal. Então, se vocês puderem, quem tiver com o microfone ligado, desabilitar ele, vai ser bom, tá? Pessoal, então, na última aula, que foi sexta-feira, a gente fez a correção da nossa avaliação, correto? E hoje nós vamos efetivamente iniciar matéria nova de projeto integrador, né? De projeto integrador. Eu me recordo muito bem que nós encerramos a nossa disciplina falando da questão de liberdades ali, especificamente em relação à questão da união homoafetiva. Então, tem alguns assuntos para que a gente termine. Vamos fazer só o seguinte. A Rayane me encaminhou uma dúvida que a turma estaria tendo em relação a um suposto trabalho. Deixa eu até abrir aqui, né, que ela mandou para mim, em que seria a questão da procuração, subestabelecimento e saída do advogado. Pessoal, isso não é um trabalho. Isso foi enviado como roteiro para vocês, tá? Inclusive, eu dei aula sobre isso. Isso não é trabalho, ok? Fiquem despreocupados em relação a isso, que não tem nenhum trabalho aí para ser feito nos últimos dias. Eu não passei trabalho novo, tá? O que foi passado no semestre passado foi passado, e eu não passei nada de novo, tá? Então, fiquem despreocupados em relação a isso, ok? Em relação a isso. Meus amigos, eu vou espelhar aqui a minha tela da disciplina para que a gente fique com ele mais... Pessoal, então, matéria nova, né? Vamos trabalhar aqui com alguns assuntos bem interessantes em relação ao disciplina do projeto integrador. A questão do direito à liberdade de pensamento, né? O direito à liberdade de pensamento. Pessoal, o que é liberdade de pensamento? Liberdade de pensamento é aquela possibilidade que o direito te dá relacionada ao quê? Relacionada à possibilidade de você dizer, né, de você pensar como você deseja, de decidir por si só, de escolher as suas ideologias, de ser partidário em relação ao que você bem entender. Cadê o travesseiro? Tá. Só fazer um teste aqui que deu uma marcação. Pessoal, então, direito à liberdade de pensamento é uma característica que o sujeito tem de escolher muito bem o que deseja pensar, o que deseja escolher fazer, ok? Outra questão relacionada à liberdade de pensamento, diretamente é o quê? Diretamente ligado à liberdade de pensamento, de manifestar o que você deseja, está a questão da liberdade de expressão, que é o quê? A liberdade de expressão é uma consequência da sua liberdade de pensamento. Se a liberdade de pensamento é a autonomia que o direito te concede de escolher, né, de ter convicções políticas, religiosas, a liberdade de expressão é o ato de expressar, de externar o que você pensa. E um debate muito importante e muito interessante a ser feito: será que essa liberdade de expressão, que é consequência da liberdade de pensamento, será que ela encontra restrição? Ou será que, ao contrário, o direito ele permite tudo ao sujeito? O sujeito, será que ele poderia, eventualmente, manifestar conteúdos de ódio? Conteúdos
que se referem a conteúdo criminoso, será que isso é permitido? Pessoal, pensem o seguinte, será que eu posso simplesmente sair por aí falando o que eu bem entendo, o que eu bem acho conveniente relacionado a isso, as situações ainda que por mais absurdas que elas sejam, o nosso Supremo Tribunal Federal, né, ele tem um entendimento a partir de um caso muito interessante. Havia um sujeito no Rio Grande do Sul, e eu preciso contextualizar vocês. Havia um sujeito no Rio Grande do Sul que ele publicava livros relacionados a conteúdo antissemita. Professor, o que é um conteúdo antissemita? Antissemitismo é o ódio aos judeus. Tanto é verdade que na Segunda Guerra Mundial, um dos fenômenos que ficaram muito fortes, muito bem explícitos pelo Terceiro Reich de Hitler, era o chamado quê? Antissemitismo. Hitler odiava judeus. Não à toa foi responsável pelo extermínio de milhões dessa comunidade de pessoas, né? Deixa eu só ver aqui, tem gente esperando. Milhares de pessoas da comunidade judaica, tá? Então, esse senhor, aqui no nosso caso, especificamente, que é o Siegfried Ellwanger, que é esse autor do Rio Grande do Sul, ele publicava esses livros e a justificativa dele era a seguinte: olha, a minha Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, ela permite que haja, né, que eu possa expressar o que eu penso. E o que eu penso é isso aí. Ele se amparava e ele buscava apoio justificativo àquelas situações baseadas no quê? Na chamada liberdade de expressão. Se a Constituição me permite adotar determinados posicionamentos e, consequentemente, expressá-los, eu posso publicar os meus livros, sim. Só que o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez uma denúncia contra ele, dizendo que, na verdade, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, ela não é uma justificativa para conteúdos criminosos, conteúdos odiosos. O Ministério Público fez essa denúncia. Na sentença de primeiro grau, ele foi absolvido. O juiz entendeu que, de fato, seria uma liberdade de expressão. Houve um recurso do Ministério Público no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reformou-se a sentença de primeiro grau, e aí ele foi condenado. E aí recurso vai, recurso vem, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E aí a discussão é muito mais profunda, né? Quando a gente fala de uma situação discutida perante o Supremo Tribunal Federal, significa que nós temos aí o tribunal mais importante do país decidindo sobre uma questão. E o Supremo Tribunal Federal, então, teve que tomar um posicionamento. Afinal de contas, a liberdade de expressão do sujeito, ela permite que haja publicação desse tipo de conteúdo ou, ao contrário, a liberdade de expressão encontra limitação. Vamos lá, eu separei alguns trechos aqui dessa decisão, tá? Dessa decisão, deixa eu ver aqui só o chat, se tem alguém. Esse material não está no Drive? Tá, na verdade, assim, ele já está no Drive há algum tempo, tá? Natália falou que não está no Drive, né? Ele está no Drive desde o primeiro trimestre. Mas o que eu vou fazer? Eu vou reinseri-lo novamente com os adicionais, mas ele já estava lá naquele conteúdo que foi uma das últimas aulas sobre a união homoafetiva. Mas eu já insiro amanhã cedo, novamente, no Drive para vocês, tá? Eu insiro novamente para vocês se localizarem. Mas ele já estava no Drive, tá, Natália? Beleza? Então, amanhã já insiro e aí tudo certo. Eu vou dividir, já dividi as pastas em primeiro e segundo bimestre. Olha só. A conduta desse sujeito, então, lá do Ellwanger, ela foi questionada se que tipo de coisa que é. Então, para o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que isso é um crime de racismo, tá? O ato de você revelar, né, e manifestar essa questão discriminatória não é liberdade de expressão.
tá? Não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Destaco aqui algumas questões que o Supremo levantou. Ele colocou que o fundamento desse núcleo de pensamento nacional socialista, que era isso que aquele autor estava pregando, ele, na verdade, ele se destina ao quê? A inferiorizar os chamados judeus, colocando aí a raça ariana, uma coisa absurda, como raça superior, defende o segregacionismo. Então, o Supremo Tribunal Federal, olhando para a Constituição, fazendo uma interpretação, falou, olha, cara, não dá para admitir que o que você está dizendo aqui, ela vai encontrar amparo na nossa Constituição. A Constituição dela propaga que nós temos que adotar e proteger toda e qualquer pluralidade dentro do nosso sistema. Então, é inadmissível. Para resumo da ópera, eu colei aqui a jurisprudência inteira. Professor, eu preciso saber de cabo a rabo? Não, pessoal, vocês não precisam. Eu quero só deixar registrado aqui a ideia central. Qual é a ideia central? A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, ela é permitida. Só que esse tipo de liberdades que nós chamamos, elas também encontram o quê? Restrição. Elas não são absolutas. Eu não posso fazer o que eu bem entender com elas, sob a justificativa de, olha, a Constituição me permite falar o que eu bem entendo. Não permite. Não permite. Sobretudo por quê? Porque você está interferindo na vida alheia, ok? Então você não precisa saber tudo. Professor, por que você colocou então? Se você quiser estudar, fica como material complementar, tá? Mas a professora não é carrasca de perguntar aqui detalhes e minúcias sobre isso. Não é esse foco, tá? Tem um debate muito interessante, já que a gente está falando sobre liberdade de expressão, de pensamento, que vocês vão encontrar em direito constitucional, não sei se comigo, porque eu também leciono direito constitucional, que é o seguinte, sabe, deputados e senadores, vereadores, deputados estaduais, eles têm uma coisinha chamada imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, que se destina tanto a uma questão de processo, que vocês vão ver, mas tem uma imunidade muito específica, que é sobre o ato de falar. Vocês já viram alguma sessão do Congresso Nacional em que aqueles deputados começam a gritar, e fala besteira, e fala seu bandido, e que não sei o quê? Lembra do julgamento da votação do impeachment da ex-presidenta Dilma? Vocês acompanharam alguns votos? Aí o sujeito chegava no microfone pela família, por não sei o quê, e dizia o quê? Ah, não, tá tudo certo, né? Só estou aqui vendo se tem alguma mensagem. O cachorro que está em casa. Não entendi. Enfim, só voltar aqui. Então, aqueles congressistas que nós chamamos, eles falavam coisas absurdas, correto? Inclusive, hoje, a atual presidente da República fez menção a uma pessoa que estaria envolvida com tortura e assim por diante. Mas onde eu quero chegar? Essa questão de imunidade parlamentar, lembra do caso, professora? Olha só, pessoal, quando eu mencionar sobre o presidente da República, ou me referir a algum deputado, alguma coisa, a professora não é esquerda, a professora não é direita, a professora não está aqui militando, não está querendo fazer nada. Mas esses assuntos, eles devem ser debatidos do ponto de vista jurídico. E é isso que nós falamos, tá? Nós vamos falar sobre esses assuntos que acontecem no universo da política de um ponto de vista jurídico. E nós somos, sim, bombardeados diariamente com situações que o direito tem que resolver. É igual agora a questão da pandemia. Tem uma crise política, o presidente não se entende com o governador, não se entende com o prefeito, aí gera um problema. Não é analisar se o Bolsonaro está certo, se ele está errado, se o Moro está certo, não é nada disso. É do ponto de vista jurídico. Mas lembre-se do caso muito polêmico, Maria do Rosário e Bolsonaro. Bolsonaro, ele, em determinada ocasião, disse uma frase muito forte, muito ofensiva, em que ele falou que não estupraria aquela deputada porque
ela era feia, não merecia, enfim, uma coisa absurda mesmo. O que acontece? A Maria do Rosário buscou realmente uma reparação por conta daquilo, dizendo que ela havia sido ofendida e assim por diante. Resumidamente, o Bolsonaro se defende à época dizendo que aquilo se trataria de uma imunidade parlamentar. Leia-se. Eu posso falar isso porque eu sou congressista. E o congressista tem a chamada imunidade parlamentar. Professor, para que serve? O cara pode falar qualquer besteira? A imunidade parlamentar, ela tem uma função constitucional muito importante, que é o quê? Permitir que o Congresso ele realize sua função constitucional de maneira adequada. Ou seja, eu não posso censurar aquelas palavras e assim por diante. A ideia central é essa. Então, qual que é a questão jurídica aqui envolvendo? Tá? Não é questão política. A questão jurídica é a seguinte: Bolsonaro disse isso e a Maria do Rosário falou: não, você não pode invocar sua imunidade parlamentar para justificar uma situação ofensiva e grave como essa. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal novamente. Tudo aqui vai para o direito, pessoal. Olha só. Os ministros lá do Supremo toda hora têm que decidir uma bomba. Isso foi parar no Supremo, tá? Foi feita, teve uma queixa-crime, aí foi discutir se isso era imunidade parlamentar, se era imunidade parlamentar não tinha crime. Mas se não é imunidade parlamentar, aí tem que investigar porque possivelmente é crime, né? Uma questão aí de injúria, por exemplo. Os ministros do Supremo começaram a discutir novamente. E aí, é imunidade parlamentar? Ou seja, ele está autorizado pela Constituição a falar isso ou não está? O Supremo entendeu que a chamada imunidade parlamentar, que é essa possibilidade de votar, de se manifestar como bem entende, ela não é absoluta. Por que ela não é absoluta? A imunidade parlamentar, ela se destina à questão funcional. Se ela tem relação direta com o seu mandato, né, o mandato lá do deputado, do senador, e ele fala eventualmente em uma votação, em uma sessão da Câmara, do Senado, beleza. Mas aquela situação envolvendo Bolsonaro e Maria do Rosário era uma situação que não tinha nenhuma relação com o mandato. Foi realmente uma frase infeliz que ele disse, mas não tinha relação nenhuma com a questão parlamentar. Então, numa análise primária, que a gente chama, porque isso ainda não está muito bem pacificado, o Supremo entende que a imunidade parlamentar, ou seja, essa prerrogativa de um deputado, de um senador falar o que bem entender, ela também não é absoluta. Ela só será admitida e preservada se o que ele disser tiver estrita relação com o cargo que ele desempenha. Agora, dizer que uma pessoa não merece ser estuprada não faz nenhum sentido do ponto de vista aí do mandato enquanto deputado à época, tá? Mas isso está em análise ainda, nós não sabemos. Mas o que tudo indica, o Supremo vai manter esse posicionamento de que deve ter correlação com o mandato e logo aquela situação ali, realmente ela fica fora desse eixo, tá bom? Então, só para vocês perceberem que eu não posso falar tudo, eu não posso expressar tudo aquilo que penso, tudo aquilo que desejo. Professora, pensar eu posso? Olha, pensar você pode, até porque o direito ainda não lê nossas mentes. Né? Para quem é fã de Black Mirror, vai começar a sentir aí um medo, quem vê aquela série pode sentir medo, porque no futuro eu tenho quase certeza que os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles serão lidos e assim por diante. Mas, em princípio, hoje não se lê mente de ninguém. Portanto, os pensamentos são livres, ok? Agora, expressar, manifestar-se, isso o direito não vai te permitir. Porque quando você expressa, você traz ao mundo exterior e todos tomam conhecimento sobre o que você está pensando. E a partir do momento que você deixa público, você publiciza aquilo que você pensa, aí o direito vai realmente intervir, dependendo do que você disser. Tá? Dependendo do que você disser, realmente haverá uma interferência. Então não adianta, muitas vezes, pessoas acharem que, mas eu vivo numa democracia, eu posso falar o que bem entendo. Espera lá, duas situações importantes aqui.
Deixa eu só ver o chat. Boa noite, boa noite. A questão... Quem é essa pessoa que está perguntando aqui para mim? É que não apareceu o nome. Você só se identifica para mim, por gentileza? Não apareceu o teu nome. A questão das músicas. Vamos lá. Nós temos aí ele... Só quem que é que fez a pergunta, por favor? Jonathan. Ah, tá. É porque não está aparecendo teu nome, tá? Tá aqui como Windows só. Olha só, você fez uma pergunta muito legal. Tem um caso bem interessante que aconteceu aqui no Brasil e vocês devem conhecer o chamado, uma banda, né, que agora ela foi desfeita, pelo menos até onde eu sei, ela está desfeita, que é o Planet Hemp. Na década de 90, eles lançaram um CD que era o Usuário. É isso, é o Usuário que chama. Bem, eu não me recordo, mas era um CD, eu não me recordo o nome do CD, mas era um CD que de todas as músicas elas falavam sobre legalização de drogas. Pessoal, na década de 90, a situação era muito diferente, tá, do que a gente vive hoje. Na década de 90, havia uma repressão muito maior às drogas, e o ato de falar sobre drogas era uma situação muito, assim, tabu mesmo para se conversar. E eles faziam shows. Vocês já ouviram aquela música lá, legalize já, e assim por diante? Eles foram presos em flagrantes em um show. Tá? Eles foram presos em flagrantes em um show justamente por isso, por alegarem que a música que eles cantavam tinha conteúdo criminoso, que fazia apologia ao crime, né, do uso e assim por diante. Só que isso é muito interessante, porque hoje isso não vai ser considerado mais apologia, mas como uma manifestação artística. Uma manifestação artística que você pode discutir aí a legalização das drogas. Tanto é verdade, que o Supremo Tribunal Federal hoje considera constitucional e permitida a chamada Marcha da Maconha. Isso era Marcha da Maconha, um bando de maconheiro marchando. Pessoal, a Marcha da Maconha, o Supremo falou, olha só, é constitucional, porque você pode discutir um assunto que é crime e considerá-lo que ele precisa ser discutido. Só que essa marcha ela foi limitada pelo Supremo também. Primeiro, você não pode usar drogas durante a marcha. Segundo, não poderia haver crianças e adolescentes na marcha, até por uma questão protetiva. Criança e adolescente não têm maturidade para falar sobre drogas, tá? Então, o Supremo falou, não, beleza, vocês podem fazer a marcha da maconha, tanto é verdade que vocês já viram várias por aí, só que tem limitações, você não pode usar. Professora, eu já vi gente usando. Pessoal, pode ser que use mesmo, mas a polícia ela vai poder fazer ali e efetuar a prisão do sujeito, tá? Efetuar a prisão, não sei se for, né? Tem que avaliar a situação, se vai ser uso ou se vai ser tráfico, depende da questão. Mas a marcha é permitida. Olha como que muda, Jonathan. Olha como que muda. Na década de 90, o Planet Hemp era considerado um grupo marginalizado, ou seja, um grupo que estava o quê? Fazendo apologia ao crime em relação às drogas. Só que pouco a pouco o direito vai mudando, eu não estou dizendo mudando para bem ou para mal, ele mudou, é só isso, é uma constatação, ele muda e a situação inverte, né? A situação ela acaba sendo modificada e parte do pressuposto de que isso, na verdade, é uma manifestação de pensamento. Você pode dizer, você pode discutir um assunto que aparentemente é criminoso, tá? Aparentemente é criminoso. Tem uma discussão muito interessante também chamada sobre os funks aí proibidões, né? Que são feitos geralmente no Rio de Janeiro mesmo, né? Que tem o funk muito forte em relação à cultura daquela localidade. Então, é bem interessante do ponto de vista cultural analisar essas mudanças que vem acontecendo, tá? Que vem acontecendo. Então, vamos em frente. Resumindo aqui, pessoal. Resumindo aqui, você tem sua liberdade de pensar, é isso que eu quero que vocês guardem. Liberdade de pensar e liberdade de se expressar. Só que, minha cachorra está aqui atrás de mim. Só que essa liberdade, ela não é irrestrita. Tá? Você não pode justificar toda, né, merda que você fizer, simplesmente falando, olha, eu falei isso porque eu tenho liberdade de expressão.
calma lá, pessoal. Numa democracia, você tem liberdade de expressão, mas na democracia, como a gente convive com pluralidade, você não pode pregar o extermínio de outras pessoas. Você não pode pregar conteúdo criminoso. Democracia é sinônimo de liberdade? É, mas não é liberdade irrestrita. Beleza? Vamos em frente, então. E depois, se vocês quiserem ler essa jurisprudência que vai estar aqui, vocês podem ler, tá? Depois, ainda sinônimo de liberdade do sujeito, nós temos aqui o direito à criação intelectual. Direito à criação intelectual. Pessoal, o que são as criações intelectuais? Criações intelectuais é tudo que é aquilo manifestação do psiquismo humano do ponto de vista artístico. São obras literárias, tá? Obras literárias, artes plásticas, teatro, cinema, próprios textos acadêmicos, né, doutrinários e assim por diante. Isso é uma criação intelectual do sujeito. E, como tal, isso é protegido, tá? Isso é protegido. Alguns serão mais longos e outros serão mais curtos, os meus comentários. Então, uma obra de arte, ela goza de proteção jurídica, tá? Ela goza de proteção jurídica. Outro assunto, né, eu só preciso conferir aqui que horas que eu comecei a nossa aula, para eu não, porque são 40 minutos, aí eu tenho que fazer um segundo bloco, né? Aqui, deixa eu voltar para minha tela. Pessoal, em relação ao direito da privacidade, nós temos um assunto muito bacana para ser conversado. Muito bacana, tá? Muito bacana sobre direito. Deixa eu ver aqui, mandaram um baita de um textão aqui. Vou ler aqui, só um segundinho. Prof, a maioria das músicas que fazem apologia ao crime ou violam alguma regra de liberdade utiliza a seguinte mensagem no vídeo. Todos os adereços apresentados nas imagens aqui a seguir são para fins cinematográficos, portanto, não deve ser levado a sério. É por conta dessa simples mensagem, o cantor começa a falar que matou o alemão, que planeja crime para matar o presidente, que bate em, acho que é morador, acho que é morador, X9. Mesmo com essas declarações, a pessoa fica impune por conta do aviso prévio do vítima? Olha, na verdade, sim, tá? É considerado como manifestação artística. Por exemplo, você pega um filme, pega lá, vamos pegar um filme aí famoso, Tropa de Elite. Tropa de Elite tem várias situações. Aquela questão de mostrar um comportamento criminoso do Estado por meio de seus agentes de segurança pública e também mostrar a questão daquelas pessoas que são autoras de tráfico de drogas e que também, na verdade, tem além do tráfico, também se envolvem em assassinato de policiais, assim por diante, e vai mostrando. Aquilo é uma representação o quê? Cinematográfica. Acontece na realidade? Pode ser, mas na verdade o filme em si é uma retratação cinematográfica. Não há ali uma proibição. É que a música parece que ela soa mais agressiva a nós, né? Quando você vê uma música, um videoclipe, você fala, nossa, mas o cara falou isso. Mas se você pega os filmes em si, eles já retratam de forma muito explícita alguns tipos de violência chocantes. E por que a gente haveria de diferenciar um filme de uma música? Tá? Vai acabar em 10 minutos, tá? Aqui, acabou de mostrar para mim. Por que a gente haveria de diferenciar uma situação da outra? Não vejo aí, não tem como fazer essa diferença entre um e outro. Mas que, de fato, né, eu preciso ponderar isso para vocês, que, de fato, há algumas críticas em relação até que ponto essa liberdade artística pode ir, é discutível mesmo, tá? É bem discutível. Será que a gente pode dar essa liberdade até que ponto? Ou será que, na verdade, a gente está dando aí uma porta de entrada para situações mais violentas? É discutível, mas a regra geral independente aí do conteúdo e assim por diante, a ideia é que haja uma liberdade. Tá? A ideia é que haja liberdade do sujeito para ele falar e se expressar e assim por diante. Tem grupos
de rap também, né? Alguns raps também. Vocês devem, quem gosta de rap sabe que tem alguns grupos que falam de algumas violências de uma forma bem explícita, né? Bem explícita. Não vou citar os grupos aqui para não. O Racionais eu acho que é bem tranquilo, viu, Kaique? Você pega alguns outros grupos que fazem músicas e são bem conhecidos do meio do rap, como Facção Central, né, e assim por diante, o conteúdo é ainda mais visceral, digamos assim, né, mais cru, é mais forte o conteúdo das músicas do que o Racionais. O Racionais é um rap bem soft, perto do que a gente encontra aí no meio. Olha, a questão da liberdade... Nossa, gente, vocês estão tocando uns assuntos muito bacanas. Obrigada por essas perguntas, pelas provocações que vocês estão mandando. Muito bom esse debate. Nossa, muito bom mesmo. Eu estou controlando o tempo aqui, que está aparecendo 8 minutos. Vou pegar aqui 2015. Vocês são super jovens, mas eu acredito que isso deve vir na memória de vocês. Quem se recorda, essa questão de liberdade artística. Pessoal, olha só que coisa interessante. Lembra de 2015, que a gente teve um ataque na França, ao jornal chamado Charlie Hebdo. Charlie Hebdo é um jornal francês satírico, que faz sátira de política, faz sátira de tudo. Em 2015, o que acontece? A Europa hoje é um caldeirão muito grande, né? A Europa é um caldeirão muito grande por diversas circunstâncias. Primeiro que a Europa, ela hoje tem uma comunidade islâmica muito grande, e as pessoas dessa religião, desse grupo, eles são muito descriminalizados, muito discriminados. Né? As pessoas, na França, especialmente, eles são muito discriminados. Houve uma discussão sobre as mulheres usarem o véu, né, que para a religião islã é muito importante ou não. Se essas pessoas, mesmo morando em países da Europa, poderiam seguir a chamada Sharia. Sharia é um documento cultural, é uma cultura do Islã que tem determinados preceitos. O homem pode fazer, sei lá, pode até acho que bater na mulher se não estiver enganada. Tem algumas situações. E tem uma discussão muito interessante sobre essa questão cultural e assim por diante. Mas vamos lá. O Charlie Hebdo, todo mundo ali era agnóstico ou ateu mesmo, e eles eram super politizados, faziam aquelas sátiras assim, né, e pegava na veia do povo. O que eles fizeram? Eles retratavam Maomé em sátiras, assim, bem pornográficas até, pegavam pesados e assim por diante, e retratavam um rosto, né? Salvo engano, não pode para a religião islâmica retratar o rosto de Maomé, tem todo um protocolo. E na França, a liberdade artística, pessoal, a França é o país da liberdade. Isso sempre foi tranquilo para eles. Eles não estavam nem aí. Mais uma sátira do Charlie Hebdo, bola para frente. Só que a comunidade islâmica começou a se sentir muito incomodada com aquilo. Extremamente incomodada. Falou, não é possível. A nossa religião está desrespeitando nós. E depois, em 2015, aconteceu em janeiro, né? Acho que foi em janeiro exatamente que aconteceu um ataque a esse jornal. Mataram vários jornalistas que estavam ali, cartunistas, né? Cartunistas também, que eram os caras que faziam os desenhos. Eles foram mortos e assim por diante. E abriu um debate muito profundo sobre essa liberdade artística. Até que ponto eles podem ir ou não? Até que ponto ou não? Será que eles se excederam? Será que, no fundo, eles atacaram a religião e assim por diante? Pessoal, ofendeu ou não ofendeu? Pessoal, eu não sei, é um debate muito, muito profundo, assim, muito profundo mesmo. Que incomoda determinada religião? Incomoda. Mas, por exemplo, no Brasil, sátira, nossa, tem um caso aqui que aconteceu, né? Especial de Natal do Porta dos Fundos. Especial do Porta dos Fundos aí, que aconteceu em dezembro, sobre liberdade artística. O que fizeram? Entraram com ações, não vamos deixar veicular esse negócio, que é onde já se viu, estou ofendendo Jesus e assim por diante. Bom, eu tenho minha religião, e aqui, né, ninguém precisa saber da minha religião, mas, por exemplo, eu sou de uma matriz cristã. Eu, Andressa, não assisti, mas porque eu não quis, eu achei que não tinha humor. Mas eu acho que aquilo deve ser proibido? Não acho. Quer saber? Faça.
liberdade artística. As religiões, enfim, né, lidem com isso. Mas que há um debate sobre isso, há um debate instalado muito profundamente. Deixa eu só ver aqui. Aqui no Brasil, vou colocar... tem essas questões também da exposição e museu e assim por diante, é que a gente tem que ver, não era cunho religioso, não sei, esse debate é complicado, não sei o que vocês pensam sobre isso, se deve limitar ou não, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não admite censura, tá? A gente não admite censura, e a depender do que a gente vai defender aí, pode virar uma censura, e assim por diante. Pessoal, muito obrigada pelas provocações. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse primeiro bloco, a nossa aula prossegue, já mando o segundo link para vocês, tá? Daí a gente volta conversando. Até daqui a pouco. Vou fechar aqui, que falta 3 minutinhos. E